Oi, gente, Lisiane aqui falando. No áudio de hoje nós iremos falar a respeito de ser uma pessoa abençoadora ou ser uma pessoa amaldiçoadora. Calma que eu vou explicar para vocês tudo dentro desse áudio de hoje. Mas antes de eu começar, quero lembrar você, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você sempre receber as atualizações, quando eu posto os conteúdos e também compartilhar com alguém que vier no teu coração, na sua mente, tá bom? É claro, se você deixar o seu comentário, eu vou adorar responder você. Bora lá? Então vamos lá. O nosso texto base de hoje é Gênesis, no capítulo 2, no versículo 2 e o 3, tá bom? Gênesis 2, versículo 2 e o 3. Eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Todos vocês já conhecem, né, essa passagem de Gênesis falando sobre a criação do mundo. No primeiro dia ele fez alguma coisa, no segundo dia ele fez outra coisa, enfim. Cada dia foi importante porque ele estava criando. E quando chegou no 7º dia, ele descansou, correto? Ele descansou de tudo aquilo que ele estava criando. Como o nosso tema hoje é você é uma pessoa abençoadora ou você é uma pessoa amaldiçoadora, abençoar e amaldiçoar não é a respeito de outras pessoas, é a respeito de você mesmo. Deus, quando ele parou para ele criar, no último dia, né, no 7º dia, ele abençoou tudo aquilo que ele tinha feito. Ele viu que era bom e ele abençoou. E é lindo saber disso, porque ele ainda deixou claro que ele criou, tá? Então foi algo que ele criou a partir das mãos dele, a partir da imaginação dele. Ele criou ali, fez a separação, ele fez ali tudo da maneira que ele queria fazer e ele abençoou. E aí o que acontece? Trazendo isso para mim, trazendo isso para você, quando nós estamos num projeto, quando nós estamos fazendo qualquer coisa na nossa vida, é incrível isso, mas esses detalhes passam despercebidos. Principalmente se nós viemos de uma criação de não reconhecimento, que você se cobra muito. E tudo aquilo que você faz, que você cria, né, a partir daquilo que você tem vontade de fazer, passa despercebido de você não abençoar aquilo que você está fazendo. Pelo contrário, você amaldiçoa aquilo que você está fazendo. Vamos imaginar a mulher dentro de casa. Ela arrumou, ela fez uma costura, ela pregou um botão. Você tem o costume de abençoar aquilo que você está fazendo? Por mais simples que seja? O mais interessante é que às vezes quando nós fazemos coisas pequenas dentro do nosso lar, isso aqui voltado para a mulher, nós esquecemos de abençoar aquilo que a gente está fazendo. Porém, quando nós fazemos alguma coisa que não sai do jeito que você deseja fazer, né? No geral, que a mulher deseja fazer, quando não sai da maneira que ela quer, ela sempre coloca defeitos. Ela, indiretamente, ela está amaldiçoando aquilo que ela fez. Ela está sempre querendo acertar, ela sempre está querendo um reconhecimento das outras pessoas, mas ela não abençoa aquilo que ela está fazendo. E eu quero até compartilhar algo com você, que quando eu publiquei meu livro, eu tenho um livro, para as pessoas que não sabem, chama O Destravado da Mulher Moderna. E eu me lembro que eu fiz aquele livro, é um livro fantástico. Eu não estou falando aqui para vocês porque o livro é fantástico, que eu estou fazendo a divulgação do livro, não é isso. Eu quero compartilhar para você algo que eu fiz
algo que eu criei com as minhas mãos, com a minha experiência, e eu não abençoei ela. Pelo contrário, eu coloquei defeito. Incrível. Às vezes você acha que até a terapeuta não tem esse comportamento, mas sim, a gente precisa perceber o tempo inteiro qual é o comportamento que você está tendo, que não é legal você ter. E quando eu recebi esse insight pela manhã a respeito de identificar se eu estou abençoando aquilo que eu estou fazendo ou se eu estou amaldiçoando, eu me lembrei de quando eu publiquei meu livro. Como que aconteceu? Eu publiquei meu livro e eu percebi que o meu livro não estava vendendo. Por meu livro não estar vendendo, eu comecei a ficar com raiva dele, porque eu sabia que aquele livro era um livro de valor, contava ali a trajetória da minha vida, as crenças limitantes que eu tinha, aquilo que estava me bloqueando, e eu não abençoei aquele livro, pelo contrário, eu fiquei chateada. E aí eu falei, nossa, mas por quê? E eu comecei a falar coisas negativas a respeito do meu livro, daquilo que eu tinha feito, daquela obra que eu tinha feito. E depois de passado um tempo, o que eu aprendi a respeito disso, daquele meu comportamento? Que se aquilo que eu estou criando, aquilo que eu estou fazendo, eu não abençoar, quem é que vai abençoar? Eu vou esperar esse reconhecimento das pessoas? Eu vou esperar esse reconhecimento quando bater aí, quando virar um best-seller? Não. Pelo simples fato de eu ter escrito, ter colocado ali algo de valor, eu preciso abençoar. Para que, independente se a pessoa vai comprar ou não, tudo tem o seu tempo determinado. E isso foi uma experiência para mim. A partir daquele momento eu comecei a olhar para o meu livro de outra maneira. Eu comecei a olhar para aquilo que eu tinha criado de outra maneira. E agora você trazendo para sua casa, quantas coisas você tem feito no seu trabalho que as coisas não dão certo, mas em vez de você abrir sua boca para você abençoar, você tem amaldiçoado as suas próprias coisas. E com isso você está colhendo frutos do quê? Daquilo que você tem falado. Às vezes você vai conversar com certas pessoas, pare para pensar, de 10 palavras, as 9 palavras são coisas negativas e se auto-amaldiçoando. Sempre falando eu não posso, eu não consigo, sempre coisas ruins para dizer, não tem nada de bom para contar, mas por quê? Porque ela não percebe que o tempo inteiro ela está atraindo isso para ela. Nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos falando ao nosso respeito. Aquilo que você diz eu não consigo, eu não posso. Peraí, você não consegue, você não pode porque você não tem a técnica para fazer. Porque a partir do momento que você aprende, você vai treinando, você vai virar expert naquilo. Entende? Então são coisas que colocaram na nossa mente que é normal você se auto-amaldiçoar, é normal você ficar dizendo para você que você não é o bastante, que você não sabe fazer aquilo. Então, a partir de hoje, você precisa começar a prestar atenção se você está sendo amaldiçoador ou abençoador da sua própria vida. Essa passagem de Gênesis me chamou muita atenção. Essas duas situações, a primeira de abençoar aquilo que você está fazendo e a segunda coisa que me chamou a atenção, que há tempo para o descanso. Então, se você está fazendo algum projeto, que determinado período você está fazendo um projeto, você abençoou aquele projeto, depois você precisa descansar e soltar para o universo. Às vezes nós queremos conquistar as coisas, né? Nós queremos fazer determinadas coisas na base da força e não funciona assim. Se você parar para examinar essa palavra aqui, tudo foi em seu determinado tempo. As coisas precisavam serem feitas daquela maneira. O céu tinha que ser separado, a terra, a água, as coisas precisavam ser separadas daquele jeito. Porque se ele criasse os animais, mas não houvesse a separação da terra e do céu e das águas, onde que esses animais como eles iam sobreviver? Então, todas as coisas da maneira que foram feitas, seguiam um processo, seguiam um caminho. Quando ele fez os peixes marinhos, imagina se ele tivesse feito os animais marinhos sem ter o mar. Imagina comigo se ele não tivesse feito o dia e a noite. Então, toda essa criação do mundo, ali os 7 dias, né, que foram criados, o homem, tudo foi em determinado momento que era para ter sido.
E o mais interessante é que depois ele descansou. Então, hoje, quando nós temos algum projeto, seja na nossa vida, seja no nosso trabalho, seja de relacionamento, nós precisamos ter esse tempo de descanso para a gente fazer o quê? Revigorar nossas forças. Para você dar uma parada, deixar o que é do tempo, o tempo fazer, o que é seu, você já fez. Depois você tira esse tempo de descanso para depois você fazer uma revisão daquilo que foi feito, mas é necessário o descanso. Quando você entra em ação o tempo inteiro, você está agindo como se você não fosse humano. Se o próprio Deus ele tirou tempo para descansar, mesmo ele não precisando descansar, nós temos um corpo humano, nós temos um corpo físico e ele sente. Então, quando você acha que você tem que trabalhar de segunda a segunda, que você tem que produzir o tempo inteiro, a dona de casa acha que ela não pode parar para assistir um filme, que ela não pode colocar o pé na água para poder tirar um tempo de relaxamento. Quero dizer para você que você está indo contra a sua natureza de ser humano. Você não é robô. Então, nós precisamos respeitar esse tempo de descanso. Sim, vai precisar você parar para você deitar, para você assistir uma televisão ou você assistir algo de útil, algo que nutre a sua vida. Sim, você vai ter que fazer isso. É preciso você ter seu tempo de diversão, de divertimento. É necessário isso. Sabe por quê? Porque se você não faz isso conscientemente, você vai fazer isso quando você adoece. Porque, olha só, quando você tem muito excesso de atividades para você fazer, você sempre está com o seu corpo em estado de luta ou fuga, ele não relaxa. E quando é que ele vai relaxar? Quando você fica doente. Quando você fica doente, a pessoa sai ali daquelas preocupações e ela foca só em o quê? Em se recuperar. Então ela vai relaxar, ela vai sossegar, ela sabe que ela está impossibilitada. E o seu corpo, ele precisa de descanso. Então, hoje você aprendeu o quê? Duas situações. Ser o seu próprio abençoador, olhar para aquilo que você está fazendo, valorizar tudo que você tem feito. Não importa se você varreu a casa, nas mínimas coisas. Abençoar aquilo que você está fazendo. E entender que naquele momento você fez o de melhor. Você fez o seu melhor. Se você fez um bolo e ele solou, abençoe aquele bolo. Hoje eu fiz o meu melhor. E todos os dias, que é um dia único, você vai fazer o seu melhor. E também entender e respeitar que você vai ter que ter o seu dia de descanso. De sim, ficar na cama até mais tarde, se permitir ficar na rede, se permitir descansar, se divertir. É necessário isso. O próprio Deus fez isso. Se o próprio Deus fez isso, sendo que ele não se cansa, imagina nós que estamos em um corpo temporariamente humano, nós estamos aqui temporariamente nessa terra com corpo físico. É para se pensar, ok? Espero que esse áudio possa trazer para você alívio, uma mudança dentro do seu interior. Não esqueça de compartilhar esse áudio com alguém. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe aqui embaixo seu comentário que eu vou ter o prazer imenso de responder você, ok? Beijos no teu coração e eu te encontro no próximo áudio.